Olá, gente bonita! Olá, meus pezinhos de couve, meus pezinhos de alface, tudo bem? Quero falar com você sobre as mudanças da FUVEST 2026 para que você tenha calma. Como é que eu vou ter calma? Olha tudo que eu tô passando! Mas é para você ter calma mesmo, amorzinho, porque se você tem acompanhado o vestibular da FUVEST nos últimos 2, 3 anos, aliás, uma receita interessante para você que vai fazer qualquer vestibular. Por exemplo, eu vou fazer IBMEC, eu vou fazer EGV, eu vou fazer FAMEMA, FAMERP, eu vou fazer Unesp. Qual é a dica que eu te passo? Olha, para que você não seja pego de surpresa, não sei o que eu vou encontrar nessa prova, pega os últimos 3 exames, os últimos 3 anos, porque essas provas seguem um padrão, né? Então, em um outro momento a gente vai falar mais adequadamente, mais aprofundadamente sobre isso, mas essa é a dica, né? Pegue os últimos 3 anos e você vai saber como é que é essa prova. Então, retomando o nosso assunto, se você acompanhou o vestibular da FUVEST nos últimos 2, 3 anos, você vai perceber o seguinte, que as mudanças que a FUVEST anunciou em dezembro de 2024, que tem assustado o povo, essas mudanças elas já estavam acontecendo. Portanto, o choque não vai ser assim, tremendo, se é que vai ter choque, porque essas mudanças já estavam sendo aos pouquinhos sendo implementadas. E olha só como a dona FUVEST tá tão boazinha. Essas mudanças, elas não caíram do nada, não é como se deu na veneta, deu na cabeça da FUVEST, vou fazer assim, não. Ela discutiu com os diversos institutos da USP, né, para ver o que a gente pode cobrar, o que a gente deve exigir do aluno. Por exemplo, discutiu com o pessoal da Química, do Instituto de Física, do pessoal de Letras, para falar de inglês e português, né? Discutiu com o pessoal de Biologia, então, de Matemática. Então, todas essas discussões, todas essas mudanças foram amplamente discutidas e orientadas, mas cada questão pedagógica, pelo pessoal da Faculdade de Educação. Então, o pessoal da Faculdade de Educação deu a orientação, guiou essas discussões. Além disso, essas mudanças fazem parte da lei. A FUVEST está apenas cumprindo a lei, está obedecendo a BNCC, que orienta, que organiza todo o ensino do país. E já estava mais do que na hora, porque a BNCC ela foi promulgada em 2017. Estamos indo para 2026. Repito, estava na hora mesmo de a FUVEST aceitar essa mudança. Além disso, a FUVEST realmente está muito boazinha, né? Por quê? Ela está super atenta, ela está prestando atenção em você vestibulando. Por exemplo, circulou nas redes sociais uma carta aberta de um conjunto de estudantes super preocupados. Sabe aquela coisa, justo no ano em que eu vou prestar vestibular, a FUVEST me muda tudo, eu estou preocupado, estou com muito medo. E veja, as alegações, as argumentações dessa carta aberta são bastante razoáveis. Agora, veja que interessante, a FUVEST está atenta à sua situação, meu amorzinho, tão atenta que ela respondeu essa carta aberta. Você quer saber que carta aberta é essa? Então veja aqui, eu deixei o link aqui embaixo na descrição deste vídeo e também deixei a carta aberta. Olha que super legal, a FUVEST ficou sabendo da carta aberta, ao invés de ela ficar, vocês estão me criticando, povo que reclama, não. O que ela fez? Ela respondeu com a sua carta aberta. Ela também fez uma carta aberta aos vestibulandos. Quer também ver essa carta aberta? Também deixei aqui embaixo na descrição deste vídeo o link da FUVEST. Aliás, a FUVEST está tão boazinha que aquilo que ela começou no ano passado, ela vai ampliar. A intenção dela é deixar em todos os locais de exame o quê? Uma pessoa, um profissional capacitado para dar apoio psicológico a qualquer vestibulando que na hora do exame tem algum problema, como ansiedade, crise de pânico. Veja bem, ela reforça que é um profissional que vai dar um apoio, não é um profissional que vai entrar com um trabalho terapêutico, é para dar um apoio. Tá vendo como a FUVEST está tão boazinha? Me faz até lembrar, não sei se vocês tiveram conhecimento disso, no ano passado, no último exame, ela distribuiu acho que foi um chocolatinho, uma barra de cereal, não sei, alguma coisa, um docinho durante a prova. Olha, realmente a FUVEST está uma mãe. Não, mãe não, né? Tá mais pra avó. Porque no meu tempo ela não era tão boazinha assim. Então ela tá parecendo realmente o quê?
No meu tempo, veja, a FUVEST para mim foi mãe, então eu sou filho da FUVEST, e vocês são o quê? São os meus filhos, né? Então vocês são os netos da FUVEST. Aliás, isso me faz até lembrar um vídeo super engraçado que eu vi esses dias nas redes sociais. Veja ele aí. Mãe, meu irmão falou que vai cortar o cabelo e vai chegar aqui com uma linha na cabeça. Ele não é doido não de fazer uma coisa dessa não, porque se ele chegar aqui com a linha na cabeça, ele volta por cima do mesmo raspo pra rapar a cabeça todinha, que eu não criei pra estar fazendo linha em cabelo. Ô, minha linha no cabelo. Meu Deus, que coisa linda, meu Deus. Isso aqui era um sonho que eu tinha de eu ver uma coisa dessa na cabeça do neto meu Deus. Super engraçado esse vídeo, né? E, aliás, uma coisa que eu tenho esse vício, né? Eu acho mais engraçado ainda ver os comentários desses vídeos. E um deles, nossa, eu rachei o bico. O sujeito fala assim que a mulher que estava fazendo um picadinho de carne, na hora transformou aquilo numa carne moída. Mas vamos ao que interessa. Quais são as mudanças quanto ao conteúdo da prova, professor? Que é com isso que eu estou preocupado. Veja bem, a dona FUVEST, a vovó FUVEST, para vocês, para minha mãe FUVEST, ela promete que vai ter mais interdisciplinaridade. Sabe o que é interdisciplinaridade? Interdisciplina. Eu vou fazer questões em que haja uma relação entre as disciplinas. Então as matérias, as disciplinas, física, matemática, química, muitas vezes elas não vão estar extremamente separadas. Você vai ter a mistura, né? Por exemplo, uma coisa que era muito convencional é você usar o seu conhecimento de matemática para responder uma questão de física. Tá? Ou então era muito comum também usar física associada à química. Agora não, essa interdisciplinaridade vai ser muito mais ativada. Você já viu isso ano passado? Ano passado você, não sei se você prestou vestibular ano passado, mas tinha, por exemplo, uma questão que usava um texto de literatura, Os Ratos, de Onélio Machado, para você trabalhar com o quê? Com o funcionamento do corpo humano, né? Então veja, era um texto de literatura que, na verdade, naquela cena, ao analisar aquela cena, você ia perceber, usar o seu conhecimento de biologia. Aliás, esse esforço em aumentar a interdisciplinaridade fez com que a FUVEST apresentasse uma coisa muito interessante. Lembra como era antigamente a FUVEST? E é muito comum também em outros vestibulares, você tem as matérias separadas. Eu tenho um bloco de questões de física, um bloco de química, de matemática, biologia. Muito bem. Nos últimos 2 anos você viu que as questões da FUVEST não tem essa divisão de matéria. Você via que vinha 2 questões de português, depois vinha 3 de química, 2 de biologia, aí voltavam 2 questões de português. Esta vai ser a tendência do exame, que só tende, como ela anunciou, a aumentar, a ficar mais intensificada. Falando em matéria, a divisão agora não vai ser mais de matéria. Você vai ver o programa que a FUVEST lançou, ela já lançou seu programa, porque ela quer deixar tudo claro. O que eu vou cobrar? Então tá lá no programa. Então nessa divisão do programa da FUVEST, você vai ter o quê? Ela não tem mais física, química, matemática, biologia. Não. Ela vai ter linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências da natureza, ciências humanas, matemática e suas tecnologias. Tá igual ao Enem? Então a FUVEST está igual ao Enem? A FUVEST se subordinou ao Enem? Não, gente. Na verdade, essa divisão não é do Enem. Essa divisão é da BNCC. Essa BNCC, ela está acima do Enem. Então está acima também da FUVEST. Então o que está acontecendo? Eu tenho a BNCC aqui, o Enem apenas está seguindo a lei, está seguindo a BNCC. E agora a FUVEST também vai seguir, tá vendo? As duas lado a lado. Não é que, igualzinho o Enem, então o Enem tá mandando, o Enem venceu a FUVEST. Não é que o Enem venceu. As duas, repito, FUVEST e Enem, os 2 exames estão subordinados, estão seguindo a BNCC. Então, dentro da BNCC, já que a FUVEST vai seguir agora a BNCC, como é que vai ser a minha matéria? Porque que você segue meu canal, você está preocupado com a minha matéria, né? Então veja, o que vai ser cobrado em linguagens, códigos e suas tecnologias? Veja, eu sempre falo isso, olha o plural, linguagens, códigos. Então, vai ser uma prova que não vai apenas usar o código verbal, você não vai analisar apenas textos que são feitos de palavras, você também vai analisar o código não verbal, ou a junção dos dois. Então é possível que você analise um gráfico, uma tirinha, um quadro, uma tabela, isso vai fazer parte das questões da minha matéria. Aí você vai dizer,
Mas eu já fazia isso. Portanto, não tem lá grande novidade, não é mesmo? Ah, me lembrei de uma coisa, deixa eu sair da minha matéria, né? Eu tô com comichão, quero falar. Ela vai intensificar e tornar nítida a presença de sociologia e filosofia. Então, antes, como é que era? Essas duas matérias apareciam discretamente, muitas vezes parecia o quê? Durante uma análise de texto, uma questão que faz análise de texto, você responderia coisas ligadas à filosofia e à sociologia. Não vai ser mais assim. Essa tendência já estava acontecendo nos últimos exames, tá? Qual é a tendência? Agora você vai ter aquela questão é sim de sociologia. Aquela questão é sim de filosofia. Então, não basta você ter uma boa capacidade de análise de texto. Não. Agora você vai ter que ter estudado sociologia, você vai ter que ter estudado filosofia para poder responder aquela questão. Além disso, outra mudança. Esportes, que no Enem sempre estava em linguagens, códigos e suas tecnologias. Antigamente, na FUVEST, até o ano passado, até o último exame, FUVEST 2025, o esporte estava na parte de geografia. Agora não. Seguindo a BNCC, fazendo igualzinho ao Enem, o que acontece? As questões ligadas a esportes, elas vêm para a parte de LCT, linguagens, códigos e suas português. Temos também a mudança na parte de literatura, mas isso já tinha sido anunciado faz muito tempo. Nos próximos 3 anos, FUVEST 2026, 27 e 28, nossa, eu sei fazer conta, hein? 26, 27 e 28, a lista dos 9 livros de literatura cobrados por esse vestibular será apenas de autoras. São livros escritos por mulheres. Você não sabe quais são esses livros? Veja aqui esse link, esse videozinho, em que você vai ter contato com a lista, você vai ver quais são os livros cobrados pela FUVEST 2026. Agora, talvez a grande mudança esteja na redação. E o que causou mais preocupação, apreensão, né? E o que motivou, parece que foi isso que motivou, aquela carta aberta dos vestibulandos a FUVEST. Mas o interessante é que esse simulado ele foi útil não apenas para o vestibulando, para o aluno, para ele experimentar, saber mais ou menos como é que vai ser a prova desse ano. Também foi útil para a FUVEST, porque a FUVEST ela queria testar, ela fez ali um laboratório para ver se as mudanças que ela estava propondo, aquilo que ela tinha em mente, era certo. Né? Então, o que acontece? Ela percebeu que sim. E uma coisa que ela ficou encantada, que a aliviou, é o seguinte. Você se lembra que no simulado você teve que fazer 2 redações. Uma dissertação e uma crônica. Um texto argumentativo e um texto narrativo. Tá? Então, o que ela percebeu? Quem foi bem no texto argumentativo, na dissertação, também foi bem na narração. Foi muito raro alguém que foi bem num gênero e não foi bem no outro, tá? Então, o que ela concluiu a partir daí? Que a pessoa que escreve bem, ela escreve bem tanto na dissertação quanto na crônica, tanto num texto argumentativo quanto num texto narrativo. Ou seja, a conclusão daí, a conclusão da conclusão, não é o gênero, a modalidade redacional que vai determinar a capacidade de escrita daquele candidato. O que determina a capacidade de escrita é a sua própria capacidade de escrita, ou seja, qualquer que seja a modalidade redacional, crônica, discurso, carta, resumo, manifesto, qualquer, a pessoa que escreve bem vai escrever bem em qualquer tipo de texto. Concluo o que daí? Treine redação. Escreva sempre, aconselho, no mínimo uma redação por semana para você ganhar traquejo e qualquer que seja o tipo de texto, você sempre vai se dar bem. Eu falo isso para você tirar esse pânico Unicamp, né? Porque isso já começou com a Unicamp. Então, Unicamp, veja, você não tem um gênero definido para a Unicamp. Esse gênero você só vai conhecer na hora em que abrir o caderno de questões. Então, tem muito aluno que fica, ai meu Deus, o que vai ser da Unicamp? O que eu vou escrever? Eu não sei, eu não estou treinado. Veja, parece que você pensa assim, mas meu Deus, dobrou! Porque agora, além do pânico Unicamp, também tem o pânico FUVEST. Eu não sei, para quem escreve bem, escreve em qualquer
tipo de texto, tá? Ah, e neste videozinho aqui eu dou mais informações, mais detalhes sobre essa mudança na redação da FUVEST. Agora, com relação ao simulado e as consequências do simulado, eu preciso chamar a sua atenção sobre os seguintes aspectos. No simulado, você teve de fazer, o povo que prestou o simulado em abril, tá? Teve de fazer 2 redações. Você fez a dissertação e a crônica. Então você fez um texto argumentativo e o texto narrativo. Esse E deixou muita gente em pânico. Agora eu vou ter que fazer 2 textos, vou ter que fazer 2 redações, não vai dar tempo, essa prova vai ficar desumana. Para! A FUVEST deixou claro, aquilo era um laboratório para ela perceber. Repito, quem vai bem numa modalidade vai bem na outra. Na prova, você vai fazer um texto ou, presta atenção, ou outro texto, tá? Então você vai ter, o que a FUVEST antecipou? Você vai ter um texto argumentativo, com certeza, olha, quase certeza, 99% de certeza, que é uma dissertação. Porque é o grande gênero cobrado nos vestibulares, é o grande gênero que a gente sempre treina em sala de aula, então todo mundo está sempre, todo mundo está dominando dissertação. Agora, é engraçado, estou falando 99%, porque o nosso, a nossa dona FUVEST, ela deixou escapar uma coisa que... Sabe aqui quando você está assistindo aqueles filmes e você vê aquela dica, até toca uma musiquinha, plim, você presta atenção, vem coisa aí. Porque quando o FUVEST fala assim, o diretor da FUVEST fala assim, que você vai ter com certeza a dissertação, mas por que sempre dissertação? Quando ele fala, mas por que sempre dissertação? Por que não outros gêneros? Então, veja, é possível que não seja dissertação, mas com certeza vai ser um texto argumentativo. O que é argumentativo? Você vai expor a sua opinião, a sua tese, e vai apresentar um conjunto de elementos para provar essa sua tese. Isso é principalmente a dissertação, mas pode ser uma carta, né? Pode ser o que mais além de uma carta? Pode ser um manifesto, pode ser um discurso. Então existem diferentes tipos de textos que também são argumentativos, mas é 99% de certeza que vai ser a dissertação. Mas aquele 1%, mas você está preparado. Além disso, você vai ter um outro tipo de texto. Quer dizer, você não vai fazer 2 redações na prova da FUVEST este ano. Ou você faz a dissertação, texto argumentativo, mas não quero fazer, eu quero, ou você faz o quê? Um outro gênero, uma outra modalidade redacional, que a FUVEST diz, 99% de chance, é quase certeza que vai ser uma narração, um texto narrativo, mas pode ser outro. Olha aquele 1%, pode ser um resumo, pode ser uma sinopse, pode ser, mas calma. Tudo vai ficar muito clarinho na hora de você fazer a prova. Mas veja, é 99% de chance de ser um texto narrativo. O que é narrativo? Você contar uma historinha que tem personagem, que tem ação, que tem tempo, que tem espaço, que tem aquela estrutura de apresentação, conflito, clímax, desfecho. Então você vai ter que ter esses elementos. Pode ser um mini conto, porque você tem 30 linhas, né? Então você não pode fazer aquele conto de 20, 30 páginas, né? Pode ser um mini conto, pode ser uma piada. No simulado você teve a possibilidade de fazer uma crônica. Mas enfim, pode ser qualquer tipo de texto narrativo. Além disso, a dona FUVEST, que é uma mãe, ela publicou quais são os critérios de correção da redação. Então a redação vai ter que seguir uma determinada linha, uma determinada quantidade de elementos, de critérios. Isso ficou extremamente claro. Ela deu até a pontuação de cada um desses critérios. Uma verdadeira mãe, não é mesmo? Ou vó, sei lá. Mas professor, quais são esses critérios? Bom, como esse vídeo já está muito comprido, além disso, a intenção dele não é falar dos critérios de redação da FUVEST, e sim te acalmar sobre essa prova, então eu encerro nossa conversa por aqui e em um outro momento falarei
sobre isso, tá bom? Então, agradeço, né, você estar aqui assistindo esse vídeo, né? Espero que você tenha gostado, espero que minhas orientações tenham sido úteis, que você tenha se acalmado. Se você gostou, curte aí, deixa o seu comentário e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. Spread the word. Quero que mais e mais pessoas se acalmem para esse exame, para essa prova. Tá? E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades do nosso canal. Um beijo, sabor Rua do Bosque na USP, aquele verde, aquele contato com a natureza. E até o nosso próximo encontro.